Quando a gente fala de sentimento, de solidão, a gente está falando de um sentimento, de um estado psicológico, né? Em que eu entro e começo a ter uma percepção, uma sensação de estar sozinho. A solidão, ela gera uma sensação de vazio na gente, né? Ela gera uma sensação de não pertencimento, às vezes. Muitas vezes, a pessoa que entra num estado de solidão, ela se sente rejeitada até, né? Ela se sente excluída. Ela se isola e nesse isolamento vem essa sensação de exclusão, essa sensação ruim. E quando a gente entra nesse estado psicológico, a coisa se torna, esses sentimentos acabam se tornando frequentes, né? Sentimentos que ficam mais intensos da solidão, e aí acontecem muitas vezes em diferentes períodos, em diferentes momentos da nossa vida. Bom, todo mundo na vida, se não vivenciou, que eu acho impossível aqui no nosso meio, que a gente é mais madurinho, vai vivenciar algum momento de solidão, né? Vai ter algum momento de solidão, de sentir-se só, literalmente aqui dentro de si. Existe uma música que fala, solidão a dois é um castigo. E a gente entende o que é solidão quando a gente começa a ter essa sensação, mesmo estando com alguém, ou estando no meio de uma multidão, no meio de pessoas, enfim. Eu estou ali num ambiente social, numa festa, e de repente me dá aquela sensação de... Ei, o que está acontecendo, né? É só um barulho à minha volta. Eu não me sinto acolhido, né? Eu não me sinto abraçado. O sentimento de solidão, ele é algo muito íntimo, né? Ele é algo muito subjetivo, muito individual, muito pessoal. Então, vai muito tá diretamente ligado às minhas expectativas, né? Muitas vezes a gente sofre com essa associação, né, da discrepância entre as relações que eu percebo que eu tenho e as relações que eu gostaria de ter. Eu crio ideais na minha mente, de acordo com a minha concepção psíquica, de tudo que eu vivenciei, desde a minha infância, na minha adolescência. Então, eu crio essas percepções diferenciadas, né, sobre algumas questões emocionais, e aí eu tento suprir aquilo de alguma forma, e muitas vezes as relações que me cercam, a sensação que eu tenho é que não suprem isso, né? Porque isso é algo que tem que partir de mim. A solidão, ela permite a gente mergulhar no autoconhecimento, ela permite a gente aprender a se relacionar consigo, aprender a gostar de si. Nós temos uma tendência humana, né, e a nossa cultura acho que colabora um pouco também com isso, de jogar para o outro a responsabilidade da nossa felicidade, da gente se sentir pleno. E aí a gente cria um castelo de expectativas, joga uma multidão de expectativas em pessoas, em coisas, em atividades, em trabalho. E a gente não entende que se a gente não tem percepção do que pode nos fazer sentir plenos, nos fazer sentir, experimentar a solidão de forma saudável, né, ter esse momento consigo, não vai ser o outro que vai conseguir nos dar isso, né? Eu não tenho como transferir essa responsabilidade. Olha, fulano, Emílio, Rosana, agora eu estou me sentindo só, eu estou me sentindo solitária, por favor, fica aqui comigo. Mas não é só ficar aqui comigo, você vai ter que suprir essa solidão que habita em mim nesse momento. Entende como isso é muito, muito íntimo, né? Muito subjetivo. O que eu quero dizer para vocês é que vocês percebam essa diferenciação, né? A Rô começou aqui perguntando sozinhos ou solitários, e o Pedro respondeu sozinho sim, solitário nunca, né? Eu brinco que é assim, a gente se livra das pessoas, né? Às vezes a gente está com o saco cheio, quer se livrar de alguns seres, e aí é fácil, a gente se afasta, a gente bloqueia no WhatsApp, sei lá. Mas já perceberam que a pessoa que a gente passa 24 horas por dia, que não tem como desgrudar, a gente não tem como se livrar dela? Que somos nós mesmos, né? Tem horas que eu falo, Daiane, dá um tempo, deixa eu quietinha, mas não tem como, gente. A gente está ali, morando na gente, habitando esse corpo, e a gente tem que se relacionar consigo. Então, esse momento da solidão, ele é produtivo quando eu uso ele para isso, né? Para mergulhar, entender melhor, pensar sobre o que eu desejo, sobre o que eu almejo, sobre o que me completa, o que eu tô jogando para o outro a responsabilidade,
que era algo que eu tinha que estar buscando, né? Saber que até a solidão, quando ela gera o desconforto do vazio, ela pode acontecer até dentro de um relacionamento, né? Quantos casamentos, quantas pessoas estão aí vivenciando relações e aí, de repente, se sentem sós. Por quê? Por causa de sentimentos em si não trabalhados, né? Alguma situação na relação gerou raiva, gerou ressentimento e aquilo não foi trabalhado. E aí eu estou habitando, né? Coabitando ao lado de alguém, mas não estou vivenciando uma relação efetiva, né? Isso traz uma sensação de solidão terrível, né? Bom, a gente pode falar que a solidão ela tem diversos fatores, né? A gente vai entender como todo sentimento, não, como toda sensação, como toda emoção, existe o limite da normalidade e existe o momento em que ela se torna patológica, né? O momento em que ela passa de ser saudável para ser prejudicial, ela deixa de ser natural e começa a me gerar problemas. Então, nesse âmbito, a solidão também habita, a gente precisa observar, e essa observação só é possível quando eu me analiso, quando eu olho para dentro de mim, quando eu aproveito da própria solidão para isso, né? Claro que vai depender muito do nosso estado emocional, existem transtornos, né, que são intimamente ligados à questão da solidão, né? Por exemplo, o depressivo, ele vai experimentar muito essa sensação de solidão, de vazio, de não pertencimento, de se sentir um serzinho, né? O que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Então, existem vários transtornos que podem trazer essa sensação. Mas a solidão, ela tem vários fatores, né? Essa solidão, quando ela se manifesta de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim, né? Mais patológica, ela envolve fatores sociais, sim, né? Da questão da relação, do relacionamento social, que muitas pessoas sentem falta, né? Ou sentem falta de relações mais qualitativas, né? Ou sentem falta de relações mesmo, porque não interagem, não tem. Ela envolve questões mentais, sim. Já existem estudos, essa vai ser uma parte que vai ser tratada depois, mas que fala da questão da concepção genética mesmo, né, em relação às pessoas terem uma predisposição, assim como a gente tem predisposição para desencadear outros transtornos mentais, a solidão também existe uma questão genética e existe uma questão de traço de personalidade mesmo, né? Que é aquele estado psicológico que eu falei, a gente experimentar com mais frequência, mais intensivamente, sentimentos de solidão. Existe a questão física, né? Porque existe a questão do isolamento, né? Existe a questão genética, mas existe também a questão do isolamento físico, né? Eu me isolo. Tem um provérbio que eu gosto bastante, que ele fala que aquele que se isola luta contra a própria sabedoria, né? Porque é na interação que a gente se percebe, que a gente percebe os nossos defeitos, que a gente muda, que a gente se trabalha, que a gente se modela. Mas lembrando que a gente precisa de, às vezes, estar um pouquinho só, né? No nosso isolamento para pensar em coisas que são saudáveis. Bom, alguns eventos podem causar essa sensação de solidão, né? Por exemplo, quando eu, lá na minha adolescência ou na minha infância, eu passei por isso de não conseguir desenvolver relações de amizade. Tem gente que tem dificuldade, é tímido, é introspectivo, e vivenciou isso numa fase em que a gente está descobrindo, né, assim, adolescência é aquela fase, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, que planeta é esse, todo mundo passou por isso. E nessa fase da formação, né, a pessoa não consegue desenvolver relações, e às vezes carrega isso por muito tempo, né, às vezes já está na fase adulta, bem adulta, e ainda não conseguiu trabalhar isso, então isso pode trazer essa sensação de solidão, isso pode se tornar doentio, patológico, tá? A questão das vezes a gente perder alguém muito significativo, né? A ausência de uma pessoa significativa, alguém que morreu, eu vivenciar esse luto, isso pode trazer uma sensação de solidão, daquela sensação de novamente, né? Tô solto aqui no universo, tô perdido, porque são as nossas referências. Normalmente, quando a gente perde ente querido, pai, mãe, enfim, são nossa referência, né, de vida, de projetos, de costumes, de valores, melhor dizendo. Então, a gente perde um pouco a referência e acaba sentindo.
Existem algumas solidões que acontecem, por exemplo, por questão de eu mudar de local. Eu mudei de local porque eu preciso trabalhar e vou trabalhar em outra cidade. E aí, naquele local, eu chego e eu não conheço ninguém. E aí, é adaptação, né? Aquela coisa de criar novos ambientes sociais, novas relações sociais e tudo mais. Outro evento, né, outra situação que pode trazer a sensação de solidão é uma pessoa com baixa autoestima. E aí, a gente tem que falar, né? Autoconhecimento, autoestima. O que é autoestima? A estima que eu tenho por mim mesmo. Quanto eu gosto de mim, o quanto eu me admiro, como eu me vejo. As pessoas ligam muito a questão da autoestima à aparência, mas não é isso, né? É a questão de eu me conhecer, de eu olhar para mim, de eu me estimar, gostar de mim, gostar das minhas habilidades e ter condições de trabalhar aquilo que não me agrada. Aceitar aquilo também que eu não consigo mudar. Então, envolve tudo isso. Uma pessoa com uma baixa autoestima, normalmente, ela costuma desenvolver esse sentimento de vazio, de solidão, né? Que fica vago. Isso gera falta de autoconfiança também, né? Vocês percebem, a gente percebe, principalmente hoje em rede social, né? Que uma pessoa que está vivenciando a solidão, efetivamente, uma pessoa solitária, né? Que se declara, assim, algumas postagens a gente olha... E a tendência ali não é ela acaba não trazendo pessoas para perto, ela afasta, né? Porque a intenção talvez é de um pedido de socorro, mas fica tão cansativo e acaba gerando, a pessoa não vai em busca, né, desse autoconhecimento, de trabalhar essa solidão, essa sensação de estar só ou de sentir-se só, ela não trabalha isso e aí ela quer transferir para as pessoas e começa uma cobrança intensiva. O medo da solidão, ele pode levar a gente a ter relações indesejáveis, a criar situações muito desagradáveis para a gente mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado com o medo da solidão, né? Porque o medo da solidão, ele pode nos colocar, às vezes, em situações de saia bem justa, né? Por exemplo, às vezes, a própria imposição social da gente estar se relacionando, né? O relacionamento a dois, estou falando mesmo, relacionamento amoroso, ou por medo até, não pela imposição social, mas por medo de acaba levando a gente a criar e entrar em relacionamentos que não são saudáveis, né? Relacionamentos abusivos, relacionamento permissivo, que não é legal, por conta do medo da solidão. E as pessoas angustiadas com medo da solidão acabam sufocando, né, a possibilidade de relacionamento com outras pessoas. Existe a solidão que a gente chama de passageira, de transitória, né, que é por algo no ambiente, algum momento ali no ambiente, alguma situação que eu acabo vivenciando uma situação de solidão. Isso é facilmente resolvido, facilmente aliviado. Por exemplo, estamos vivenciando um momento desse. A pessoa está doente e não pode se relacionar. A pessoa está com Covid, ela vai ter que ficar no isolamento, né? Então, ela vai vivenciar uma solidão. No caso do Covid, acho que bem cruel, né? Porque é uma coisa a gente está com tanta segurança em relação a isso, né? Porque aí a pessoa fica no isolamento. Se ela está em casa é uma situação, mas se ela está no hospital é outra. Então, a gente já percebe que o sentimento de solidão vai ser diferente, né? Eu falo que essa doença, ela é terrível, porque, assim... além de você tá ali, né, muitas vezes numa situação de hospital, que você sabe que está crítico, que você pode chegar à finitude da vida, que é algo que a gente muitas vezes tem dificuldade de lidar, né? A gente sabe que a vida é finita, mas na hora de lidar com isso o negócio é diferente. Além dela estar nessa situação já de angústia, a gente, a família e ela não podem dar nem o último abraço. Então, eu imagino que, assim, a sensação de solidão ali é terrível, né? Para quem, principalmente, não tem um relacionamento espiritual diferente, né? Com Deus, enfim. A solidão, ela pode gerar doenças, e doenças podem gerar solidão, né? As duas coisas estão interligadas aí, porque esse sentimento, tudo que eu costumo dizer, as pessoas falam, algumas doenças são psicossomáticas, né? Vem do emocional para o físico, o câncer, uma gastrite, mas, assim, na verdade, todas as nossas manifestações físicas, elas vêm do emocional, né? Nosso sistema imunológico,
ele interage o tempo todo com o nosso emocional. Então, baixou o emocional, deu uma quedinha ali, a tendência é que o físico responda. O corpo começa a se movimentar até para pedir ajuda, né? Existe uma manifestação física, às vezes até em um processo psíquico mesmo. A gente conversa muito com pacientes com depressão, com transtorno de pânico, enfim. E aí ficam naquela indagação, mas nossa, como que eu fiquei isso? E, enfim, o teu corpo, o teu cérebro chegou num momento que falou, ei, deu, né? Veio de uma fadiga emocional que não foi cuidada, veio de um estresse que não foi tratado, e a bola de neve foi crescendo e desencadeou um transtorno. Então, a gente precisa entender que a manifestação vem para o físico. Se eu mergulho no processo de solidão, se eu me entrego num processo de solidão, sem perceber, muitas vezes, mas chega um momento que a gente começa a perceber que é patológico, porque ele começa a se manifestar fisicamente, né? Eu preciso entender que existiu aí um aumento do nível do estresse, né? O hormônio do estresse, enfim, depois a gente vai ter essa explicação médica aí da Mary, mas prejudica a minha saúde, né? A solidão crônica é diferente da passageira, né? É quando esses sintomas persistem. Então, ela pode trazer risco de doenças mais graves. Então, ela vai ficar mais permanente, ela não vai aliviar tão fácil. Não é uma situação assim, até vai passageiro, acabou aqui, legal. Não, ela é uma coisa que vai persistir, né? Eu vou estar sempre com aquela sensação, posso estar no meio de um monte de gente, estar com aquela sensação de estar só, de sentir vazio. E aí eu tenho que ir em busca de entender e perceber os meus sentimentos, trabalhar isso, né? Realmente mergulhar, né, na intimidade, na nossa subjetividade. A solidão crônica, ela pode trazer doenças cardíacas, ela pode trazer, porque ela vai mexer com o sistema imunológico, gente, então pode trazer uma série de doenças aí, e é muito perigoso, né? Hoje infelizmente, a gente tem ouvido falar muito de suicídio. Existem estudos aí hoje, né? A solidão sempre foi uma questão que sempre incomodou, mas da metade do século XX para cá que os estudos vieram se intensificando em relação à solidão, e como é que eu posso dizer, a solidão e a depressão em alguns momentos se confundem muito, né? Tem sintomas muito parecidos, assim como outros transtornos. Então as pessoas vêm trabalhando em estudos sobre isso, e aí vem descobrindo, né, o quanto a solidão também gera essa questão na nossa imunidade. Os solitários buscam outros prazeres, então pode acontecer da pessoa desencadear um vício, uma dependência, ou a comida, ou a droga, desencadear a obesidade, enfim, tem uma série de coisas aí que podem acontecer, né? Mas, como eu disse, nós temos que pensar nos pontos positivos da solidão. A gente está vivenciando um momento que fomos obrigados, né? Principalmente quem é divorciado, separado ou solteiro e não mora com pai, nem mãe, com parentes, mora sozinho. Nós fomos convidados, assim, insistentemente, né? Sem chance de reclamar, a nos isolarmos, a estarmos sós nesse momento da pandemia. Esse é um momento que as pessoas estão tendo que se deparar com a solidão de uma forma adulta, né? Se a gente consegue conviver bem com a gente, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, num período comum, é momento da gente entender o ponto positivo da solidão, né? Uma pessoa que ela se dá bem em ficar sozinha um pouquinho com ela mesma, ela desenvolve ela desenvolve melhor, né, o processo dela de observação, por exemplo, né, a cognição, a percepção das coisas. Ela consegue se concentrar mais. A gente passa a fazer não só uma autoanálise, mas tudo que vem é muito selecionado, né? A gente está sozinho, a gente está isolado, a gente está no silêncio, a gente consegue dar uma atenção maior para tudo aquilo que a gente busca, para tudo aquilo que a gente pesquisa, né? Isso é bom para o crescimento pessoal. Uma pessoa no estágio desse positivo da solidão, ela pode buscar uma experiência espiritual, por exemplo, muito íntima, muito pessoal com Deus, né? É um momento que a gente está ali, né? Em que a gente começa a ter essa conexão de entender por que estamos aqui, qual é o nosso propósito, a nossa missão.
Então, a conexão espiritual se efetiva muito, né? E a própria construção da identidade, né? A própria construção da identidade, de estar ali se permitindo esse momento de autoconhecimento, de se relacionar, de estar consigo. Hoje, gente, as redes sociais, elas nos passam uma falsa sensação de não estarmos tão sós, né? A gente está ali conectado o tempo todo, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem um monte de aplicativo aí que eu nem conheço. Mas ela dá essa falsa sensação, né? De estarmos ligados. Muitas vezes são falsos sentimentos mesmo, porque a gente mal conhece as pessoas, muitas vezes, com quem está se relacionando, ou até conhece, mas nunca foi a fundo na intimidade com essas pessoas, e a gente está ali como se tivesse vivendo algo real. Porque quando a gente fala virtual, já saiu do real, né? É uma vivência virtual, né? É bem diferente da intimidade que se vive no real. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa questão, porque criar interações, integração social vai muito além, né? Hoje, é claro, é um mecanismo que nos ajuda, ainda mais nesse tempo de pandemia. Estamos aqui, ó, né, utilizando da tecnologia para isso, para estar em contato, para se conectar. Porém, esse não pode ser o único meio de conexão, até porque a intimidade, a conexão de se relacionar com pessoas que têm o mesmo objetivo, as mesmas aspirações, ela vai além de uma tela. Se eu já tenho esse relacionamento com alguém e agora eu só estou vivenciando via tela por conta da pandemia, é uma situação, né? Outra coisa é eu desenvolver relacionamentos assim. É muito inseguro, é muito superficial e não vai me aliviar da minha sensação de estar só, de não pertencer, né? Estar perto das pessoas é diferente de estar próximo. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Posso estar perto, posso estar do lado, posso estar passando, mas estar próximo é quando eu decido me aproximar. Eu decido olhar para aquele alguém com um olhar de amor, de serviço. Por isso que a Bíblia fala, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Primeiro que a gente não dá o que não tem. Se eu não me amo, não tenho amor para dar para o próximo, né? Então, eu já preciso criar aí uma relação legal comigo. Como é que eu amo o próximo? Como é que eu demonstro proximidade para as pessoas? É no amor? E o que é esse amor? É servir, né? É estar disposto a servir o outro no que ele precisa, é fazer o que a gente está fazendo aqui, criando uma conexão. Vamos trocar aqui informações, vamos levar e trazer conhecimento, né? Isso é se aproximar das pessoas, é se dedicar ao outro pelo bem do outro, né? Existem coisas que são íntimas, existem coisas que são privadas e coisas que são públicas. A intimidade, normalmente, a gente compartilha com a gente mesmo, com Deus. Sabe? Aquele que é só o nosso pensamento, que só passa de vez em quando. Isso a gente compartilha normalmente com Deus, né? E com mais ninguém, ou com alguém que a gente confie muito, queira compartilhar alguma intimidade. O privado, a gente compartilha com as pessoas à nossa volta, aquelas pessoas que se assentam à mesa com a gente, que sabem o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de beber, que tipo de viagem a gente gosta de fazer, né? As nossas preferências, na verdade. E o público, são coisas que a gente expõe, que todo mundo sabe a nosso respeito, né? Por que eu estou falando dessas relações? Para a gente entender que o sentimento de solidão, ele pode vir pela falta de interação social, sim, porque nós necessitamos dessa interação. Só que as interações sociais, elas se dão de uma forma, talvez, que não seja a que a gente espera, muitas vezes, que a gente cria expectativas, e elas se dão em diversos âmbitos, e a gente precisa desenvolver e trabalhar isso também, né? Selecionar essas relações sociais para que esse sentimento de solidão, o passageiro, né? Porque o crônico a gente precisa tratar. Quando eu cheguei num ponto que eu já não consigo mais, que eu só me sinto só, mesmo estando no meio das pessoas, aí eu preciso correr para uma ajuda, pedir ajuda, fazer um tratamento espiritual, um tratamento psicológico, né? Que eu digo, para poder estar trabalhando essa questão, né? Do meu autoconhecimento, do meu autodesenvolvimento e me sentir melhor comigo e com as pessoas. A gente precisa entender que tem fases que a gente vai vivenciar a solidão, gente. E
pesar, né, a medida da solidão é parar para refletir. Por exemplo, uma criança que está entrando na escolinha agora, até ela desenvolver amizades, ela vai se sentir só, ela vai se sentir solitária, né? É um tipo de solidão que ela vivencia ali. Outro tipo de solidão é você pegar um idoso que ficou num casamento de 50, 60 anos e perdeu a sua esposa recentemente. Percebe que ele vai ter que lidar com um sentimento de solidão mais profundo, diferenciado? O que eu quero deixar para vocês, o nosso tempo já está indo, eu estou tentando falar tudo que eu queria para vocês, mas eu vou abrir para perguntas que eu acho que aí fica mais produtivo. O que eu quero falar para vocês, vamos nos observar, né? Prestar atenção em si. Estar sozinho, ser sozinho é diferente de se sentir solitário. A solidão, ela é um sentimento nosso próprio, íntimo, subjetivo. E a gente precisa começar a fazer essa diferenciação, né? Estar sozinho não é estar solitário. O relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas vão motivar emoções, vão motivar sentimentos em mim, que vão trabalhar essa questão de eu não me sentir pertencente. E aí, o que for mais profundo, eu preciso buscar ajuda, porque aí tem a ver com a minha identidade, tem a ver com a minha autoestima, com a maneira como eu me vejo, com o meu amor próprio e tantas outras coisas relacionadas. Já são 9h24, eu vou abrir para perguntas e aí acredito que vão surgir outras coisas que eu queria falar para vocês aí nas próprias perguntas. Quem vai fazer as perguntas? Marilyn, Aline? Dai, parabéns pela apresentação, muito clara, muito objetiva, foi abençoada pelo Espírito Santo nessa sua fala. Tem uma pergunta aqui do grupo de gestão do ASC, dizendo assim, como fazer quando se está rodeado de amigos, mas a sensação de solidão vem pela falta de uma pessoa especial? Pois é, essa é uma solidão específica, né? É legal essa pergunta, né? Porque a gente já consegue fazer uma diferenciação. Pelo que eu entendi da pergunta que veio, eu não estou solitária de amigos, né? A minha interação social, o meu ambiente de amigos ou familiar, ele me preenche, ele é legal. Mas existe uma solidão mais específica, porque é algo que eu almejo estar numa relação a dois. Eu até falei isso aqui no meio, né? Tem gente que tá tranquilo, ele não quer se relacionar e tá tranquilo, e aí falo de relação amorosa, falo de relação de amizade. Para ele aquilo é tranquilo, né? Ele vive bem ali, ele no cantinho dele. Embora no meio do trabalho, de alguma forma na igreja, vai ter que se relacionar, né? Mas essa é uma solidão específica, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Como fazer? Você quer alguém, você vai em busca de alguém. Só tome cuidado com aquilo que eu falei, para que o medo da solidão, o medo de estar só, não te faça entrar em relações que não vão ser legais, né? A gente precisa, quando a gente desenvolve uma sensação do estou bem comigo mesmo, porque às vezes a gente precisa de períodos sozinhos, tá, gente? Principalmente quando a gente sai de relacionamentos, né? A gente precisa de um período só para se reinventar, para se reconhecer, né? Precisa desse período. Às vezes a gente quer emendar uma relação na outra para suprir coisas em nós, para suprir carências em nós. E ser carente é algo pertinente a todos nós, tá? Tô falando de, o fulano é carente ou a fulana não. Nós somos, todos, né? Sem exceção, em maior ou menor grau. Então, a gente tem que tomar cuidado para não querer suprir nossas carências no outro e sair se enfiando em relacionamentos sem ter esse tempo para si. O relacionamento positivo é aquele que, claro que em outro momento a gente vai falar sobre esse tema, mas é aquele que eu não estou indo lá para suprir algo em mim, a minha solidão, a minha felicidade. Não, eu estou indo ali para caminhar junto, para dividir, para parceria, né? Se a solidão é essa de uma parceria, vamos lá, vamos à luta, vamos ver onde... Cuidado onde vai procurar, né? Cuidado com as interações virtuais. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Às vezes a gente conhece, tá buscando em um lugar e vai conhecer um lugar que nem imagina, ou já tá ali do lado, né? Alguém que possa suprir essa solidão e a gente não tá vendo. E sempre ir com essa perspectiva, né? Às vezes a gente vai buscar numa perspectiva assim, será que vou conhecer a pessoa, será que ela vai gostar de mim? O que eu vou falar?
vá diferente, vá para observar. Quem vivencia a solidão aprende a ser observador. Vá para observar se a pessoa que você está indo conhecer, se ela serve para você. Não vá lá para, será que eu sirvo para ela? Né? Vá lá ver se ela serve para você. Então, essa é uma solidão específica de alguém que quer estar num relacionamento a dois e que tem que ir em busca disso, só que de uma maneira saudável, né? Perceber que, olha, estou bem comigo? Estou. Gente, caminhar junto é diferente de fazer do outro muleta, né? Se eu fiz do outro muleta para minha solidão, para minha infelicidade, eu tô ali apoiado, né? Andando, caminhando, apoiado. A hora que essa muleta resolve sair fora, eu me arrebento. Então, a gente tem que andar lado a lado. E para andar lado a lado, são dois seres únicos, individuais, plenos, né? Tranquilos, que estão convivendo, escolheram viver juntos porque têm aspirações, porque têm desejos e objetivos bem parecidos. Dai, só uma colocação. Normalmente, quando a gente está à procura ou tem um relacionamento ou tem a vontade de ter alguém, normalmente a gente vai procurar, mas sem saber o que a gente vai oferecer também, né? Porque às vezes você quer, eu quero uma princesa encantada, certo? Mas o que eu estou levando também para essa princesa encantada? Muitas vezes, no caso do homem ou da mulher que procura seu príncipe encantado, certo? O que ela também está levando para encontrar esse príncipe encantado? Então a gente tem que ver esses dois lados, tem que fazer um equilíbrio para esses dois lados também, né? Você acha isso importante ou... Eu entendo bem a sua colocação, Pedro. Acho importante a gente pensar, assim como eu falei do próximo, né? Se eu estou só perto e quero me aproximar de alguém, eu me aproximo como? Servindo. Não é só indo buscar algo a receber. Porém, assim, a gente tem que ter... acho que para a gente desenvolver relações saudáveis até com a gente mesmo, a gente tem que lembrar o que a gente está levando, é a gente mesmo, né? E a gente mesmo, quando eu falo de estar numa relação legal com a gente, é por isso, né? Assim, se eu percebo que tem coisas que me incomodam e podem incomodar o outro, por que não trabalhar isso? E levar algo melhor, né? Então, nesse aspecto, eu acho que você está falando algo muito legal, né? Assim, a gente precisa mesmo. Né? A hora que eu falei dos relacionamentos, às vezes a gente para, né? Tá ali solitário para repensar nossas relações. E aí eu falei, não é só repensar, isso é legal eu ter o amigo tal, amiga tal, fulano de tal. Não, é pensar se eu tô sendo também uma relação legal para as pessoas, né? A gente às vezes começa, chega um momento da vida que o pessoal fala assim, não tá com ninguém porque você também agora virou mais exigente. Porque a gente vai amadurecendo e a gente tem que ir quebrando, né? Vai quebrando essa ideia, né, gente? Relacionamento é outra história, não tem essa de príncipe encantado, né? Desenho, a gente assistiu desenho na infância, hoje a gente vê outra realidade. Claro que as pessoas podem ter uma história de conto de fada se quiserem vivenciá-la. Mas a gente vai quebrando algumas coisas. E aí as pessoas falam, mas você tá chata, exigente, não sei o quê. Tem que tomar muito cuidado com né? 8 ou 80, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem ser muito exigente e também não ser muito permissivo, porque isso não é legal. Acho que a gente tem que ir para as pessoas como a gente é, porque as relações estão se deteriorando e terminando por conta disso. As pessoas se apresentam de um jeito e durante a relação vão se mostrando, né? Então, trabalhar as coisas em nós para que se a gente está se sentindo legal com quem a gente é, acho que a gente não vai ter dificuldade de ser quem a gente é na frente do outro. Onde os princípios, digamos, espirituais, os princípios bíblicos que nós temos, onde é que tem essa prevalência diante dessas dificuldades conceituais que nós vivemos? A mulher não aceita, ela quer ser toda poderosa. O homem normalmente não aceita esse empoderamento, ou ser subjugado, porque ele tem uma forma diferente de ser, como a mulher também, né? Então, como é que esse negócio, como é que a gente faz essa conjuminação aí dessa coisa? Porque é muito complexo esse negócio que a gente está vivendo agora, dentro das igrejas, inclusive. Falando do que eu falei de solidão, eu vou reiterar para outras sensações e emoções, né? A gente precisa trabalhar algumas coisas em nós, através do autoconhecimento, através do autodesenvolvimento. Nós precisamos trabalhar algumas coisas em nós para depois
ver como nos relacionaremos com os outros e com quem nos relacionaremos e de que forma, né? Essa questão da parte espiritual, nós vamos falar também dessa questão da parte espiritual das relações, enfim, dentro da demanda, né, dos temas que a gente tem para trabalhar, a gente vai chegar nesse ponto, inclusive para a gente trabalhar um pouco desse lado de os homens entenderem um pouco o modo de ser e pensar das mulheres, as mulheres entenderem um pouco o modo de ser e pensar dos homens, na perspectiva da própria concepção genética, da própria concepção psíquica, tá? Então, quando você fala assim para mim, a gente entra na relação, tem que ser claro, tem que falar claro, a gente tem que ser claro, a gente tem que demonstrar quem a gente é, porém, a gente não sabe como que o outro vai recepcionar isso. Então, só tomar cuidado, assim, para não passar dos limites, né? Assim, eu sou desse jeito e pronto, quem quiser vai ter que se relacionar comigo assim, porque a interação social, ela requer da gente também o ceder, né? A gente precisa ceder, a gente precisa estar, se a gente quer interagir, quer se relacionar, a gente precisa entrar nessa questão do que é legal para mim, mas que talvez para o outro não seja, e do que é legal para o outro e que talvez para mim não seja. Entra uma questão de respeito, entra uma questão de realmente desenvolver tolerância. Acho que as relações hoje estão faltando tolerância. Muitas vezes a pessoa nem se tolera e aí transfere para o outro essa questão, né? Aproveitando a tua pergunta, acho que eu não falei um pouquinho sobre como a gente pode superar essa questão da solidão, e só para não deixar isso passar batido, né? Quando a gente está com esse sentimento de solidão realmente, de estar se sentindo solitário, a gente precisa descobrir o motivo e perceber que tem algo que precisa mudar dentro de nós, em primeiro lugar, para não transferir isso para outras pessoas e querer exigir isso de outras pessoas, porque só vai trazer mais frustração e mais problema para a gente, né? É legal a gente considerar, sim, se envolver em algo que a gente goste muito de fazer, né? Se envolver num trabalho comunitário, num trabalho social, se envolver em interações sociais que possam nos ajudar positivamente, né? Na relação com o outro, talvez eu aprenda a gostar mais de mim de vez em quando, né? Ajuda bastante nisso também. A gente tem que se focar, né, nos relacionamentos, no desenvolvimento de relacionamentos com pessoas que a gente, e aí entra o que o Jadir falou, com pessoas que tenham valores parecidos com o nosso, que pensem meio que parecido, que tenham objetivos, percepções meio similares, né? A tendência de uma pessoa que está se sentindo solitária é ela se sentir rejeitada. E aí é um sentimento dela. E aí ela precisa começar a trabalhar esse sentimento, porque a pessoa que se sente rejeitada, ela vai sempre querer entrar numa relação, não esperando o melhor, mas esperando o pior. Porque ela já se rejeita, então ela já vem com aquela sensação de que o outro vai rejeitar, né? Então, assim, independente do outro, independente das definições, do que é isso, do que é aquilo, eu tenho que ir com a expectativa do bom sempre, porque tudo que acontece na vida da gente vai depender muito daquilo, da maneira como a gente está indo vivenciar aquela experiência, da maneira como a gente está indo buscar aquilo ali, né? Uma dica para todo mundo, né? A gente precisa aprender a se divertir sozinha, para depois se divertir com o outro, né? Aprender a se divertir sozinho, construir amizades saudáveis que possam nos trazer essa sensação do eu, né, também, não só do outro, né, de estar me relacionando com o outro, mas do meu eu tá sendo preenchido e poder preencher alguém. Tem alguma pergunta, Marilyn, para a gente encerrar? Sim, tem. A Kátia faz uma pergunta que está dividida, na verdade, em 3 questionamentos. Eu penso que é preciso morrer algo em nós para dar vida a algo novo. Como criar um espaço novo para o amor? Como passamos de um estágio para outro? Como identificar isso e quais recursos internos podemos usar a nosso favor? Bom, o primeiro passo para isso é querer, né? Se não quiser, efetivamente, a gente tem uma tendência, o ser humano, às vezes a mergulhar em umas situações, eu costumo falar que é a zona de conforto que a gente fala, mas que não tem nada de confortável. Tô com uma dorzinha na coluna, mas eu achei uma posição lá no meu sofá muito legal, que a hora que eu sento naquela posição ela não dói.
Sabe quanto tempo eu vou demorar para procurar um médico? Bastante. Porque eu encontrei um jeitinho, né? Tô ali na minha zona de conforto, naquela posição, então para que eu vou procurar ajuda, né? E não tá confortável, porque eu não resolvi o problema, eu só remediei. A gente entra muitas vezes nesse estágio. Eu tô com um sentimento que não tá muito legal, eu tô querendo uma mudança, eu tô querendo matar algo em mim, mas isso vai gerar em mim desconforto, porque a mudança ela gera desconforto. Hoje nós falamos isso, eu e a Rô aqui, né? A Rô trocou o celular para um muito melhor do que ela tinha. E aí, tava num estresse para entender o mecanismo do aparelho, e aí eu falei, tá vendo como mudança até para melhor gera desconforto? Tá mudando de um aparelho ruim para um bom, para um muito melhor, mas gerou um desconforto. Então, às vezes, a gente não quer entrar nessa dinâmica do desconforto, porque é lidar com o que eu não conheço. Eu tô numa dor que eu já acostumei tanto, com ela eu sei lidar. E inconscientemente eu acabo permanecendo ali, né? Eu não me movimento para a mudança necessária. Então eu tenho que querer, eu tenho que ter a percepção de que vai me gerar um desconforto, né? Tudo que a gente vai vivenciar de novo, realmente tem um processo aí de morte, talvez não morte de algo, mas morte de um momento como que eu posso dizer, que a gente estava anestesiado, então eu preciso matar essa anestesia em mim para poder ter um movimento de mudança, né? A questão do amor, que eu não me lembro exatamente a pergunta, mas vamos ver se eu vou responder corretamente. Eu acho que, além de querer, tem que se permitir novamente, né? Não é porque eu vivenciei uma situação... Existe isso, né, que o Jadir até comentou, da gente trazer alguns traumas, algumas coisas. A gente carrega traumas e isso a gente precisa tratar, a gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar ajuda psicológica, trabalhar essas questões, quebrar crenças que nos limitam, né? Porque a gente ouviu determinada coisa ou vivenciou determinada situação, ou porque a gente via pessoas na nossa família que eram assim, a gente imita, repete comportamentos. Então, tem coisas que a gente precisa ir mais a fundo, né? Mas a gente precisa, depois de uma certa fase de desenvolvimento, né, da fase adulta, a gente precisa aprender que a gente faz escolhas, sim, né? E que a gente não precisa, porque uma experiência foi ruim, achar que ela vai se repetir em todas as outras situações. Só porque é relacionamento, então outro relacionamento vai ser igual. Eu amei aqui, se eu amar ali, também vai ser. Você não, porque aí também não é só uma questão de troca de figura, né? Porque pode acabar acontecendo isso. Eu troco a figura, mas eu tô com esse sentimento querendo despender o amor da mesma maneira, né? Não vai mudar, só vai trocar a cara que eu tô vendo ali, né? Então, existe o querer, existe o me permitir vivenciar uma nova experiência com uma nova pessoa, e aí eu preciso quebrar coisas que eu trago dos outros relacionamentos aí, e que às vezes eu vou transferir para esse novo que não tem nada a ver, né? Por exemplo, eu vivi uma relação abusiva de uma pessoa agressiva e agora eu tô com uma pessoa super calma e eu acabo levando melindres, medos, inseguranças para essa relação, afastando esse outro sem ele nunca ter nem sequer levantado a voz para mim, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, tem que tomar cuidado, tem que ser o querer ou se permitir. Como buscar isso dentro da gente? Tem que trabalhar autoconhecimento, trabalho em terapia, fazendo atendimento psicológico ou buscando ajuda espiritual, né? Eu sempre falo que espiritual e emocional andam extremamente juntos, já que a gente está falando de alma e espírito, né? Uma pessoa, já foi comprovado cientificamente, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem um relacionamento de crença, né, com Deus, enfim, ela reage diferente, né? Primeiro que a questão da solidão já começa a ser muito trabalhada, né, para nós que temos um relacionamento com Deus. A gente não se sente um ser que não pertence, né? A gente se sente parte de algo maior, que é o reino de Deus. A gente começa a trabalhar a questão da esperança, da expectativa, de como a gente vê as coisas. Então, mexe com toda uma questão emocional, quando eu cuido do meu espiritual, né? Mas é um processo de cura. Todo processo de cura, quando você vai para um hospital com uma ferida aberta, você não vai chegar lá e, vamos já, abriu a ferida, vamos já costurar. Não. Primeiro vai doer, porque eles vão ter que limpar. Então, vão pegar lá a gase, seja lá o que for, e vão
né, cutucar aquela ferida para fazer uma limpeza, porque se fechar do jeito que tá, apodrece, porque vai dar uma infecção. Então, as feridas na alma, as feridas emocionais, elas não são diferentes. Elas precisam ser tratadas, elas vão gerar dor, elas vão gerar choro em algum momento, né? Porque a mudança, o desconforto da mudança, estou saindo de um processo que eu estava incutida num ambiente ali mental totalmente aprisionado e eu estou saindo disso. Então, a gente vai mexer na ferida, vai limpar para depois costurar. E ainda vai ter cicatriz, tá? Só para lembrar, a cicatriz está sempre ali para lembrar a gente do enfrentamento dessa dor e para lembrar a gente de não abrir de novo aquela ferida. E aí a gente começa a ter comportamentos diferentes. É muito bom. Gente, esse foi o nosso primeiro encontro onde a gente pôde trazer um pouco de ferramentalização. Tenho certeza que muitos gostariam de fazer perguntas específicas e eu entendo que também o tema pode vir a ser trabalhado dentro de nós ao longo das próximas minutos ou horas ou até dias. Não se furtem de fazer perguntas agora, não mais aqui, nós vamos encerrar o nosso encontro, mas lá no grupo de WhatsApp, a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e a gente vai poder responder. Semana que vem nós vamos ter a mesma temática, só que pela ótica da medicina, e quem vai trazer para a gente as suas expertises vai ser a doutora Marilyn. Vou esperá-los para conversarmos sobre a saúde física e desde o âmbito da alimentação, exercícios, medicamentos e outras coisas mais. Aguardo vocês lá.